Galera, hoje eu tô aqui para comentar a respeito das últimas notícias do Santos Futebol Clube, né? Dar os meus pitacos, meus 2 centavos a respeito das últimas notícias. Então a gente precisa falar do fato do Rincon ter sofrido um edema, estar fora do jogo contra o Corinthians. Isso que deve mudar na cabeça do Vojvoda? Será que o Rincon ia jogar ou não? Vamos conversar um pouquinho sobre. Precisamos falar também a respeito do Robinho Júnior, que parece que o Santos tem algum interesse em se livrar do garoto muito rapidamente. Será? Falar sobre isso, falar sobre a possível compra do Santos com relação a Zé Ivaldo e Barreal. E claro, Neymar fica ou sai? Neymar, que foi colocado agora, segundo o jornal Daily Mail, que eu tô vendo um monte de gente aí pintar como um jornal sensacionalista, como se fosse um The Sun, né? Não se trata de um, sei lá, vamos imaginar aqui um jornal inglês, um The Guardian. Não se trata de um The Guardian, mas longe de ser um jornaleco que não tenha credibilidade nenhuma, tá? Isso é puro desconhecimento de quem falou isso, tá? O Daily Mail não é o maior jornal da Inglaterra, mas é um grande jornal, um jornal que tem alguma credibilidade. Se tivesse saído no The Sun, aí eu desconfiaria. Um tabloide, mas não é o caso, tá? Vamos conversar bastante sobre isso. Antes, se você puder deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, para mim é muito importante, para esse conteúdo também, é a maneira de você ajudar aqui. E eu não posso começar esse vídeo sem te falar da Brickstar. Brickstar é uma das primeiras patrocinadoras aqui do canal, né? Eu sempre falo que existem marcas que apenas fabricam pneus e existem marcas que conectam destinos, né? Esse é o slogan da Brickstar, né? Porque a Brickstar é mais do que uma tecnologia global. Ela é confiança, ela é força que conecta distâncias. A gente tá do lado de empresas, eu falo a gente porque eu sou embaixador da Brickstar aqui no Brasil, então a gente tá ao lado aqui de empresas, motoristas e famílias que dependem da estrada. Vocês sabem muito bem, tem muita gente aqui que pega estrada diariamente, sabe que, cara, a gente precisa oferecer uma mobilidade segura, sustentável e duradoura para que as pessoas se sintam cada vez mais seguras ao fazer esses deslocamentos, né? Então, assim, a Brickstar, ela é estrada longa, mas com confiança, e a gente sempre vai junto, e é uma honra para mim ser um embaixador dessa marca grandiosa que tá chegando aqui no Brasil. Então, só posso agradecer pelo pessoal da Brickstar confiar no meu trabalho. Vamos falar um pouquinho, e sem deixar de te lembrar, obviamente, que se você apontar o seu QR Code aqui, ou melhor, sua câmera para o QR Code, você vai direto no site da Brickstar, tá? O link também está na descrição. E se você seguir a página do Instagram da Brickstar, cujo link também está aqui embaixo na descrição, e se tornar membro do canal em qualquer categoria, você vai concorrer a 2 camisas do Santos, do seu tamanho, da cor que você quiser, para recebimento na sua casa. Precisa fazer mais o que, Rodolfo? Nada, só ser membro do canal e seguir a página da Brickstar lá no Instagram. Bom, vamos começar pelo quê, hein? Tanta notícia. Vamos começar pela situação do Neymar, né? Vamos começar porque surgiu no Daily Mail, um jornal que tem uma certa importância. É tema, inclusive, de uma música que eu amo, do Radiohead. Se vocês nunca ouviram Daily Mail do Radiohead, ouçam. É um jornal histórico da Inglaterra e tudo mais, e que soltou uma notícia de que o Inter Miami, que tem ali propriedade do David Beckham, e que é, né, em inglês, todo mundo sabe, estaria interessado no Neymar a partir da saída de Jordi Alba e Busquets, né? O Busquets vai se aposentar, isso já é certo, já fez sua despedida e tudo mais, e o Jordi Alba, ou se não fez, tá por fazer. E o Jordi Alba, eu não sei, isso eu não sabia que também iria se aposentar, mas fato é que o Inter Miami teve que negociar um contrato mais baixo com o Luis Suárez, porque você tem 3 categorias desses jogadores que podem ganhar mais do teto lá nas segundas regras da MLS. Então, desses 3 caras, quem ganha são Jordi Alba, Busquets e Messi. O Busquets parando abre uma vaga para o próprio Luis Suárez. E o Jordi Alba saindo ou aposentando também, segundo consta ali, segundo falo dele meio, abriria espaço para oferecer um contrato grande para um outro jogador. E o sonho do Beckham é ter o trio MSN em Miami, né? Então, portanto, abriria essa possibilidade para o Neymar jogar a partir de janeiro no futebol norte-americano. Bom, o Neymar já flertou
com o futebol norte-americano. O Neymar tem casa em Miami, todo mundo sabe disso. E o Neymar não deu certo no futebol brasileiro, não foi no Santos, né? Nesse retorno até agora não deu certo. E por mais que ele jogue bem depois do retorno, salve o Santos do rebaixamento, como a bola aqui, assim, o ano dele no futebol brasileiro foi muito fraco, né? Nada vai mudar isso mais. O Santos não vai ganhar mais absolutamente nada. O Neymar não tem mais possibilidade de ser um dos destaques do Campeonato Brasileiro com um pouco de jogos que ele ainda tem para jogar, se é que vai jogar. Agora tem uma galera aí antecipando, dizendo que ele pode antecipar o retorno. Eu sigo com a informação de que vai ser difícil o retorno dele muito rapidamente, tá? Então, ainda que ele jogue muito bem, que ele jogue acima de qualquer nível, que também é difícil esperar, porque é mais uma lesão, mais um tempo parado, e a gente viu o Neymar aí jogando 9, 10 jogos seguidos num nível muito aquém do que ele já jogou um dia. Então, dessa vez ele vai voltar, vai comer a bola aqui, vai destruir, vai ser eleito um dos 3 melhores do futebol brasileiro, nem dá mais tempo para isso. Então, esse ano foi um ano ruim para o Neymar. E aí eu preciso pegar esse recorte, tirar um pouquinho o lado do Santos, que o lado do Santos, assim, você já conhece a minha opinião de longa data. Do lado do Santos é uma desgraceira o que aconteceu, né? O Santos se endividou como nunca para fazer a contratação mais cara da sua história, olhando para o pacote, né, inteiro, considerando os salários e tudo mais que ele vai receber, a porcentagem de patrocínios e tudo. Então, assim, o Santos nunca se comprometeu a pagar tanto dinheiro para um jogador em toda a sua história, como se comprometeu esse ano a pagar para o Neymar, e não teve retorno nenhum. A gente está prestes a ter um Santos e Corinthians, o terceiro do ano. O Neymar ficou fora dos 3 e vai ficar fora de novo, né? O Neymar não vai jogar nenhum Santos e Corinthians na temporada. É impressionante isso. Então é o maior clássico do Santos ali pro torcedor, o Neymar não jogou nenhum. Então assim, pro Santos foi uma verdadeira vergonha essa contratação até aqui. Pode ser que em algum aspecto, se o Neymar voltar a salvar o Santos do rebaixamento, essa história mude um pouco. A gente fala, bom, pelo menos nesse aspecto ele foi importante nisso, tá tudo certo. Mas aí quando a gente olha e observa o Neymar em si, né, a volta pro futebol brasileiro foi um fracasso completo até aqui. Não conseguiu nem ser convocado quando estava saudável para a seleção brasileira, porque o nível está muito abaixo. E aí a possibilidade de jogar num campeonato como a MLS, que nem tem tão menos jogos assim, pelo menos relacionado àquilo que a gente faz aqui, que o Santos joga aqui, né? Porque se comparar com o Palmeiras, com o Flamengo, sei lá, com times que estão aí, Fluminense, nas principais competições internacionais, vão longe na Copa do Brasil e tudo mais, de fato o Inter Miami joga menos que essas equipes, porque ninguém joga mais no mundo do que as equipes brasileiras que chegam longe nas competições, é o país que mais joga no mundo. Mas, a comparação com o Santos, o Inter Miami tem um calendário mais ou menos parecido. Mas, assim, é um futebol, vamos combinar, que não tem a mesma cobrança que o futebol brasileiro. O Inter Miami tem muito dinheiro para oferecer o que o Neymar quiser receber. Ele vai reencontrar amigos e caras que ele jogou, e em termos de marketing, você ter um trio MSN de novo atuando junto pode ser muito bom para ele e para todos os caras que estão ali envolvidos. Em termos de futebol jogado, ele vai para uma liga cujo nível é muito abaixo do que o futebol brasileiro, e ele vai jogar ao lado de caras. Olha esse ataque, né? Ele vai jogar ao lado de caras que formaram um ataque histórico, um dos maiores da história. Talvez só atrás de, sei lá, Pelé, Coutinho e Pepe, com o maior ataque de um clube da história do futebol, para mim, de repente, o trio MSN, né? Sei lá, você pensa em algum outro? Comenta aí. Mas é um ataque histórico, de fato, que poderia ser repetido por esses caras em fim de carreira, mas numa liga num nível muito abaixo, que poderia também dar uma impressão para os interesses do Neymar de disputar uma Copa do Mundo de que ele tá jogando melhor do que estava aqui no Brasil. Então, assim, eu sinceramente acho que se esse convite acontecer, se de fato o Inter Miami se interessar em pagar muito por esse Neymar aí, pelo marketing de ter o trio MSN, por tudo que envolve, eu acho muito pouco provável que ele rejeite. É claro, o Sete foi lá, conversei com a equipe do Neymar, eles falam que não há esse interesse. Claro, né? Eles não vão falar o contrário, com todo respeito, assim, os caras não vão chegar, não, realmente, a gente tá interessado em ir pro Inter Miami, vamos jogar esses últimos jogos pelo Santos aqui e tchau. Ainda mais um cara que não entregou nada até agora de futebol, a não ser aquele jogo contra o Flamengo pro Santista. Só faltava essa, né? Então, assim, não acredito que a narrativa até o fim do contrato vai ser essa, mas eu acho que tem uma boa possibilidade aqui do Neymar zarpar, partir, vazar pro futebol norte-americano, se de fato essa proposta pintar. O que ainda é mera especulação, foi noticiado aí pelo Daily Mail.
E pro Santos? Uma saída do Neymar. Bom, gente, o Santos, considerando que o Santos paga 5 milhões de Neymar, que o Santos paga hoje, é importante dizer, ninguém tem o segundo contrato do Neymar, que foi aquele segundo contrato que ele assinou para esse segundo semestre. Eu chuto que o Santos pague mais ou menos ali por volta de 5 milhões para o Neymar. Por aí, 4, 5, alguma coisa nessa casa, 6 pode ser, acho que não deve passar muito de 6, não deve ser menos do que 4. É um valor exorbitante para um jogador que não está retornando nada, né? Ah, mas Rodolfo, ele está gerando... O Santos está fechando com outras marcas. Com que marca que o Santos fechou no segundo semestre? E outras, mesmo que fechasse, ele tem 80% de todos esses contratos. Embora não tenha mais mínimo garantido, a informação que eu tenho é que o contrato de marketing continua de pé, tá? Com essa questão dos 80-20. Então, sinceramente, assim, gente, para o Santos continuar pagando 5 milhões que seja para o Neymar, eu sei que o presidente já falou, ou pelo menos apuraram, que o Santos pagaria menos para o Neymar ano que vem, caso renovasse um contrato, né, que o Santos não estaria disposto a pagar o que paga agora, mas acho muito pouco provável que o Santos pague menos de 3 milhões para o Neymar. Você vai pagar 3 milhões para um jogador que a gente só fala dele, que fica mais fora do que dentro do campo, que tira o foco do que interessa. Quando está dentro do campo, embora o aproveitamento com ele seja melhor do que sem ele, não resolve. Então, assim, vale a pena? Vale a pena. E outra, isso numa primeira divisão, porque também a gente não sabe hoje se o Santos vai ficar na primeira divisão. Se for para a segunda divisão, aí esquece. Aí não tem que renovar mesmo, a não ser que o Neymar queira jogar uma segunda divisão pelo Santos por um valor simbólico. Aí sim ele provaria que ele tá agindo como o verdadeiro ídolo, né? Imagina, o Santos cai e o Neymar faz que nem o Marcos. Não vou sair, vou ajudar o Santos a voltar, vou jogar todo ano na segunda divisão aqui. Mas sabe quando isso vai acontecer? Nunca, eu duvido. Aplaudiria e diria, Neymar, caralho, mudou o meu conceito sobre você. Como isso duvido que vai acontecer, mas bom, vamos nem torcer para isso acontecer, né? Porque senão envolve o rebaixamento do Santos, a gente tem que torcer para que o Santos fique na primeira divisão, mas acho que se vier de fato a proposta do Inter Miami, acho uma boa possibilidade do Neymar acabar vazando e eu acho que vai ser bom para todo mundo, sendo bem sincero. Agora surgiu a notícia, né, de que, sobre o Robinho Júnior, de que, bom, a Inter de Milão vem observar o Robinho no jogo contra o Corinthians. Existe uma possibilidade do Robinho entrar. Vamos ver como que o jogo vai se desenhar. Pelo que deu a entender, o Robinho ia entrar com 1-0 contra o Ceará e o Santos tomou o segundo gol e ele mudou a substituição, o Vojvoda ali. Eu acho que ele não vai colocar o Robinho se o jogo tiver muito pró-Corinthians, né? Eu acho que se o jogo tiver equilibrado, ou se o Santos eventualmente até estiver ganhando, pode ser que ele coloque o jogador. Vamos observar, mas assim, o que chama atenção nessa notícia não é o fato da Inter de Milão trazer aqui profissionais para monitorar os jogadores, isso é absolutamente normal. O que me chama atenção é a apuração do colega, né, do Lucas Mussetti, que o Santos teria interesse de negociar o Robinho no fim desse ano, para que ele fosse no início da próxima temporada europeia para qualquer que seja o time que tope pagar mais aí, né? Então a gente está falando do meio do ano que vem. E ao mesmo tempo, né, o Santos está muito próximo de bater as metas de Barreal e Zé Ivaldo ter que comprar esses jogadores. Então a gente está falando aqui o Barreal que custaria 23, 24 milhões, algo nessa casa, e o Zé Ivaldo mais uns 5, 6 milhões, a gente está falando de quase 30 milhões de reais, que já dá aí mais ou menos uns 5 milhões de euros, que o Santos teria que dispor para comprar jogadores comuns, né? O Zé Ivaldo, que é um zagueiro que chegou já a ser descartado pelo Kleber Xavier, treinou separado, e quando foi reutilizado pelo Vojvoda, deixou o time na mão no jogo contra o Atlético Mineiro com uma expulsão esdrúxula. Mas o Vojvoda gosta e o Santos deixou nas mãos do técnico e pode ter que pagar 1 milhão de euros ou de dólares, não sei, para ter que comprar um zagueiro que é um zagueiro comum, um zagueiro nota 5,5, no máximo isso, e um zagueiro que assim tem até partidas nota 7, mas tem outras nota 3. É um zagueiro extremamente irregular. Eu jamais compraria o Zé Ivaldo, eu já descartaria essa. Eu sei que às vezes é difícil você descartar agora, porque eventualmente você pode precisar e o elenco do Santos não é dos mais robustos, né? Mas, por exemplo, eu acho o Zé Ivaldo
menos confiável que o próprio João Bassa. Eu sei que essa opinião é uma opinião um pouco polêmica, mas é o que eu acho. Olha que o João Bassa estava jogando titular na mão do Kleber Xavier antes da lesão. Estava jogando vários jogos bem e ainda não voltou, né? E o Zaivaldo passou na frente dele, pelo menos na avaliação do Vojvoda. O Barreal é bom jogador. O Barreal é mais jovem, mas assim, o Barreal foi emprestado e reemprestado várias vezes pelo Cincinnati, não se firmou na MLS, que eu estava falando aqui agora há pouco nesse vídeo, que é uma liga mais fraca do que a brasileira, tanto que foi emprestado para o Cruzeiro, foi emprestado agora para o Santos. É um jogador interessante? É um jogador interessante. Eu achei que foi um bom empréstimo pelo Santos, foi, mas assim, a gente vai gastar 22 a 24 milhões de reais no Barreal, com todo o respeito, cara. Isso é, assim, para a situação financeira que o Santos está, isso é um absurdo. Isso é um absurdo se o Santos fizer essa negociação. Então, Rodolfo, então você é a favor do quê? Que pare de utilizar o Barreal? Sim. O Santos tem outros jogadores, inclusive da base, que podem ser tão úteis quanto o Barreal é. Eu acho, de novo, bom jogador, mas nessas condições de obrigação de compra, eu sou completamente contrário. Aí o que você faz? Não, mas calma, vai vender o Robinho. Aí o que você faz? Você vende o Robinho por 10 milhões de euros? Porque assim, se venderam o Luca Meireles, que era destaque do Sub-20, que era artilheiro do Sub-20, que tinha 3 vezes mais gol que esse Guinegão que tá fazendo um monte de gol aí no Corinthians. Os caras venderam por 9? Mais ou menos, vai vender o Robinho por 10, 11, 12, essa é a política da diretoria. E aí? Metade disso gasta no Barreal e no Zaivaldo, palmas. A gente vende os jogadores promissores para ter jogadores medíocres. É isso, o Santos se tornou isso. O Santos vende o Luca Meireles para ter Tiquinho Soares. O Santos vende Robinho para ter Barreal. Essa é a política do Marcelo Teixeira. O Santos vende o Jair para ter Adonis Frias, para gastar praticamente o dinheiro do Jair, mais da metade do dinheiro que faturou com o Jair, o Santos gasta em Adonis Frias e Alexis Duarte, que não são maus zagueiros, mas o Santos tinha um zagueiro da base que era muito melhor que os dois. Muito melhor que os dois. E o Santos vendeu a preço de banana para um rival nacional. Essa é a gestão do Marcelo Teixeira. Então isso prova, essas notícias que são separadas, mas elas provam que juntas, assim, o Santos hoje está na mão de caras muito despreparados, que não entendem o que é o Santos e que, de novo, vendem meninos a preço de banana para comprar jogadores meia boca que não resolvem. Não resolvem. Então, assim, muito difícil, né? Enquanto o Santos continuar na mão dessa gente, essa gentalha que dirige o Santos hoje, esqueçam, amigos. Esqueçam ser felizes. Esqueçam vislumbrar ser campeão de alguma coisa. Olha, talvez, de repente, se ficar na primeira divisão, uma Copa Sul-Sudeste, que vai surgir no novo calendário, né? Ou um Campeonato Paulista, que agora vai dividir com o Brasileirão, vai ter equipes que não vão estar tão afim assim de disputar, de repente pode sobrar para o Santos. Mas ser campeão de um torneio grande com essa gente aí, esquece, irmão. Esquece. Mas enfim, né? Os caras foram eleitos democraticamente, é esperar o mandato acabar, ou o Conselho Fiscal reprova o próximo balanço, que deve ser bastante reprovável, de acordo com aquilo que eu espero. Vamos fazer isso? Eu duvido. Eu duvido. Mas é isso, o Santos sendo mal gerido pra caralho, né? E a gente precisa falar também a respeito da lesão do Rincon, né? Que não é bem uma lesão, é um edema, uma pré-lesão, né? Foi diagnosticado, tá fora do jogo contra o Corinthians. Hoje, a partir de hoje, o Vitor Hugo voltou a treinar com bola. Até terça-feira, eu não sei se ele vai se colocar na briga para ser titular. Acho muito pouco provável. Deve ir para o banco. É só você olhar o que o Vojvoda fez com um bom tempo, né? Que sequer também teve um tempo parecido para se recuperar para o jogo contra o Ceará e sequer entrou no segundo tempo. Então, eu imagino que o Vitor Hugo também não deva ser cotado para jogar nessa posição que o Rincon jogou, né? O Santos jogou com um tripé de meio campo contra o Ceará, com o Schmidt de primeiro volante, o Rincon de segundo e o Zé Rafael de terceiro homem de meio. O que será que ele vai fazer? Ele vai colocar o Bom Tempo nessa equipe como um terceiro homem de meio, recuar o Zé Rafael como segundo volante e manter o Schmidt de primeiro? Ou ele pode, por exemplo, colocar o Ilharão como camisa 8 atrás do Zé Rafael, soltar o Zé Rafael e deixar o Ilharão e Schmidt mais atrás? Será que ele pode fazer isso também? Não sabemos, acho que é uma possibilidade.
Fato é que o Ilharão já tá numa condição, imagino, melhor. Não sei como que ele tá treinando, não tenho informações de como ele tá treinando, mas ele já, pelo tempo que ele vem treinando sem limitações, ele já deve ter atingido um nível físico mais aceitável e pela experiência que ele tem, pode ser que ele seja escolhido para enfrentar o Corinthians. O meu meio-campo ideal teria o Ilharão de primeiro volante, se ele estivesse treinando bem, teria Zé Rafael de segundo volante e Gabriel Bontempo de terceiro homem, com o Roleiser mais solto e na frente 2 atacantes. Que eu tô um pouquinho cansado do Guilherme, tá? Eu não escalaria o Guilherme. Eu jogaria com Robinho e Lautaro. Seria o meu time. Jogaria com o Robinho titular nesse jogo. O pai dele amava jogo com o Corinthians. Vai que ele, em simbiose, recebeu essa aura do pai. E contra. Teve um jogo da base aí contra o Corinthians, né? Não esse último, que esse último ele não jogou bem. Mas teve um anterior, tem alguns meses, que ele destruiu o Corinthians na base, né? De repente. Acontece, então assim, por que não? Por que ficar insistindo no Guilherme? Porque o Guilherme volta para marcar, etc. Até quando a gente vai insistir no Guilherme como titular? De novo, Guilherme é um cara que eu acho útil, o Guilherme é artilheiro do Santos na temporada, o Guilherme é um jogador importante, eu acho que o que a torcida fez com o Guilherme é uma baita de uma injustiça. Não significa que a gente tem que defender o Guilherme como titular para sempre. Acho que assim, você não precisa ser tão inteligente para entender isso. Então, só pensar um pouquinho, né? Então assim, por que o Guilherme tem que ser titular sempre? Por que não dá para colocar o Robinho no lugar dele para testar, ser um pouco mais ousado num jogo desse? Um jogo que o Robinho aparece, camisa 7 contra o Corinthians. Cara, a Vila Belmiro vai fazer uma pressão muito maior do que faria com o Guilherme no ataque. Eu conheço a torcida do Santos, cara. Então, assim, geraria uma puta expectativa. Se já começa o Vojvoda botar uns treinamentos com o Robinho flertando com o time titular ali... se vai vender até mais ingressos, o torcedor vai se empolgar. Mano, vai nessa, de repente tá certo, sabe? E o moleque sabendo que tem olheiro e tudo mais, né? Porra, o moleque vai querer mostrar. Então assim, eu acho que é um jogo favorável para colocar um moleque em campo. Eu escalaria o time dessa forma e claro, com o Souza no lugar do Escobar. Gosto muito do Escobar. De novo, se eu fosse comprar a camisa de alguém hoje no Santos com nome e número atrás, seria do Escobar. Sou apaixonado pela entrega que o Escobar tem dentro de campo, mas ele compete com um cara que para mim é muito acima do nível da Série A, assim mesmo. Um cara que vai para mim virar lateral de seleção brasileira no futuro, se focar na carreira, se não se perder. Se mantiver o foco, para mim o Souza é um jogador de seleção brasileira no futuro. Então para mim fica difícil a situação do Escobar em competir com um cara desse que eu acho muito talentoso. É melhor que ele. Então, assim, escalaria o Santos com Igor Vinícius na lateral direita, com o Alexis Duarte não deve jogar porque está na seleção do Paraguai, então escalaria Adonis Frias e Luan Pérez. Não estou gostando tanto do Adonis Frias até aqui, hein? Mas de repente uma boa oportunidade para ele mostrar, de repente fazer um jogo parecido com o jogo que ele fez contra o São Paulo, naquela vitória, seria importante, que ele foi bem aquele dia. Então Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Souza, o Ilharão, por que não, de primeiro, Zé Rafael, Gabriel Bontempo, Roleiser, Robinho e Lautaro. Esse seria o meu time, se eu fosse o treinador do Santos, mas não sou, e o Vojvoda entende muito mais de bola que eu. Significa que ele vai acertar? Vamos esperar, tomara que o técnico argentino acerte, independente da escalação que ele leve a campo, que o Santos vença a partida, né? Que o Santos vence o jogo. E, gente, para encerrar um pouquinho sobre a questão ainda fora de campo política do Santos, gostaria de cumprimentar meu grande amigo Fábio Sormani, que inicialmente falou que achava que as mudanças meio que foda-se no clube associativo, que o importante mesmo era a questão da SAF, depois mudou de ideia, agora está fazendo campanha para votar não. Gostei bastante da mudança de opinião do Sormani nesse sentido, mas também tenho visto muita gente soltando um certo terror por aí. Por exemplo, me mandaram um vídeo aqui de Instagram, um corte do canal do Wagner Frederico, dizendo que ele apurou junto ao Alexandre Cobra, que é esse cara da Hexa Capital, que ajudou a vender o Cruzeiro, que tem empresas interessadas no Santos, só que se demorar demais a mudança de estatuto, essas empresas podem se desinteressar, né? Como quase, assim, eu respeito a informação do colega, tá? Ela pode estar correta, etc e tal,
Mas isso me parece, vendo de quem vem, me parece muito mais um terrorismo com o torcedor do Santos, que quer muito virar SAF. Então assim, ou você aprova isso aí, ou aquelas empresas que estavam interessadas todas em comprar o clube vão embora. Porque a culpa é sua que não quis mudar o estatuto. Então se eles querem mudar tanto o estatuto assim, que eles refaçam esse estatuto absurdo que foi proposto e mudem só a questão da SAF. Aí é fácil, aprova amanhã esse estatuto. Manda para o conselho e vão aprovar, ó, num segundo, passa no conselho, o sócio já volta na sequência e acabou. É para aprovar? Então vamos fazer isso. Enquanto esse estatuto tiver posto desse jeito, inclusive tirando o voto online, se tirar o voto online agora, se essa porcaria passar do jeito que tá aí agora, gente, ninguém vota. Quando o Santos tiver uma proposta de SAF, só vota dentro da Vila Belmiro, tá? Então você que é santista que mora em Manaus, você que é santista que mora fora do país, você que mora no interior de São Paulo e vai estar trabalhando, não tem condições de vir votar a pé na Vila Belmiro, né, presencialmente, quando o Santos tiver uma proposta e tiver uma assembleia geral para vender o Santos para quem quer que seja, você não vai poder aprovar ou não, porque o voto online foi proibido. Então, desculpa, ou eles fazem um estatuto novo, ou é não. É não. Nesse momento, eu estou ainda aguardando as emendas, vamos ver o que vem pela frente, tá? Vamos esperar para ver o que vem, o texto final, vamos ver o que vai passar de texto final no conselho e o que vai para a Assembleia. E dependendo do que vier, é campanha geral para não. E digo mais, se o texto não mudar muito do que está aí, e tiver gente dizendo sim, desconfie desse santista, desse canal. Desconfie. Porque se o cara estiver dizendo sim para esse estatuto aí, irmão, é porque esse cara não presta. Essa é a verdade, esse cara não presta. Não tem meio termo. O cara é um vendido, um arrombado. Ou o cara detesta o Santos. O cara produz conteúdo pro torcedor do Santos, mas não é um corintiano enrustido. Não faz sentido um estatuto desse jeito que tá aí passar. Eu já expliquei, já falei sobre isso, até dei mais argumentos no meu vídeo passado, que deu uma audiência péssima. Uma pena, inclusive, que o torcedor do Santos se engaje tão pouco com esse tema. Sei que muita gente pensa, isso aqui é uma questão para os sócios, nem sócio eu sou, etc. A gente não fala para uma maioria de sócios aqui, mas não importa. Você votando ou não nisso, a sua pressão nas redes sociais muitas vezes se faz ouvida. Não importa se você é sócio, a sua voz se faz ouvida. Precisamos nos unir, precisamos prestar atenção nisso, porque esse é o futuro do Santos que está em jogo, tá bom? Então é isso. Quase 30 minutos de vídeo, falei bastante. Qualquer outra novidade a gente vai voltando por aqui e comentando a respeito das prévias aí desse jogo importantíssimo contra o Corinthians na próxima quarta-feira. Que live, você já sabe, né? Pós-jogo é sempre aqui no meu canal. É isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.